Olá, que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo alcance as nossas vidas nesse dia. Estamos juntos para, mais uma vez, ser alcançado pela mensagem. O poder está na mensagem. O mensageiro, que sou eu, é tão pecador quanto você. Carecemos todos nós da graça de Deus, do seu perdão, do seu amor, da sua misericórdia o tempo todo. Nós vamos conversar hoje sobre a fé. Sabe, se você perguntar a quase 90%, eu acho que talvez um pouco mais da população brasileira, você tem fé em Deus? Quase todo mundo vai dizer assim, eu sou uma pessoa de fé, eu acredito, eu tenho muita fé. Queridos, será que isso é uma verdade? Ou será que as pessoas simplesmente estão falando da boca para fora, eu tenho fé? Mas a fé, como é que a gente demonstra, como é que a gente prova que a gente tem fé em Deus? Nós vamos aprender isso hoje. Como eu posso provar que eu tenho fé em Deus? Nós vamos descobrir hoje na palavra de Deus para que dessa forma nós tenhamos convicção se temos fé ou não temos. Para isso nós vamos orar, para que o Espírito Santo nos ilumine nesse instante. Vamos orar. Amado Deus, querido Pai, somos teus filhos, Senhor. Nós queremos a cada dia aumentar a nossa fé em Ti. Nós queremos provar para nós mesmos e para o universo que nós temos fé no Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Fale o nosso coração por meio da Tua palavra. Ilumina-nos. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia comigo aqui. Nós vamos para Romanos. Nós vamos começar já com o apóstolo Paulo trazendo já um texto interessante para a gente poder, capítulo 1, logo de Romanos, para a gente perceber. É o verso 16 e 17, porque ele traz aqui que o justo viverá da fé. Então, nós precisamos perceber se temos fé ou não. Diz assim, verso 16 e 17, pois não me envergonho, diz o apóstolo Paulo, do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então o justo viverá por fé. Então eu e você precisamos viver a fé, porque a fé é o combustível que faz com que o justo viva. Nós precisamos compreender. Agora, Paulo, quando falou desse texto, ele já havia falado aqui logo na sua introdução do livro de Romanos sobre fé, e nós vamos descobrir o verso 5, ele diz assim, olha só, por intermédio de quem, ele fala de Jesus Cristo, ele está falando de Jesus Cristo, do Evangelho, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios. Olha, Paulo então aqui está linkando, está colocando que a fé e a obediência andam juntas. Então aqui está, Paulo está dizendo, ele recebeu o apostolado, o ministério de pregar o evangelho entre os gentios, por meio do amor do seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios. Paulo então está trazendo isso. Aí ele agora traz aqui no verso 12 para a gente poder perceber. Verso 8, primeiramente dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Ou seja, qual era a fé dos romanos? Era aquela fé que não tinha medo de perder a própria vida. Eles obedeciam a Deus e, como obedientes a Deus, eles perdiam a própria vida, e muitos deles foram mortos lá no Coliseu em Roma. E Paulo estava agora exaltando que o mundo todo sabia da fé desses homens pela obediência. Eles perdiam a própria vida, mas não abandonava o Evangelho, as boas notícias da salvação em Jesus. Aí o verso 12 vai dizer, isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Ou seja, olha, Paulo está dizendo que queria encontrar com eles, queria ir a Roma, porque quando eles se encontrarem, eles iriam crescer mutuamente na fé um do outro. Ou seja, os testemunhos que eles iam estar dando pela obediência, pela coragem de enfrentar a oposição ao lado de Deus, eles estariam fortalecendo a sua fé. E aí por isso que Paulo vai dizer que não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.
primeiro do judeu e também do grego, ou seja, evangelho são as boas notícias da salvação por meio de Jesus, do seu sacrifício, do que ele fez. Ou seja, a salvação não é o que eu faço, não é o que você faz, é o que Jesus fez. Então eu e você, a minha fé deve me levar a Jesus, deve conduzir-me ao sacrifício de Jesus, e eu preciso acreditar no que ele fez. É isso que Paulo está dizendo. Por isso ele diz, e o justo vive por meio da fé. É isso que ele termina aqui. Olha, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, nas boas notícias do sacrifício de Jesus, do seu amor, da sua entrega, do seu sacrifício, da sua morte e ressurreição. Então eu me aposto pela fé disso aqui e creio plenamente. Aí ele diz, por isso o justo vive por fé. Então, se você acredita no sacrifício de Jesus e você obedece ao que Jesus, isso é a fé verdadeira. E para a gente poder notar, nós vamos agora aqui, para a gente entender mais, nós vamos para o livro de Hebreus, o apóstolo Paulo também escrevendo aos Hebreus, que nós temos aqui, para a gente poder perceber, capítulo 11, que é os heróis da fé. Nós vamos entender isso. Capítulo 11, verso 8, diz assim, pela fé, o pai da fé, Abraão, olha só, ele é clássico para nos ensinar. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Então a fé é demonstrada pela obediência. Então, se você é uma pessoa que obedece aquilo que Deus manda, você está vivendo por fé. É isso, viver por fé é seguir aquilo que Deus estabelece para mim e para você. A maior demonstração de que eu tenho fé em Deus é quando eu lhe obedeço. A obediência não é para salvar, não. A obediência é para mostrar que você acredita no que Jesus fez na cruz. E aí você faz o que ele pede. É isso aqui, Abraão demonstrou ter fé. E é clássico no verso 17 que ele vai dizer ainda, pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito, em Isaque será bendita a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Ou seja, fé é isso, é quando Deus pede, você entrega. Quando Deus diz faça, você faz. Quando Deus diz obedeça, você obedece. É isso que é fé. Fé verdadeira é isso. E nós precisamos viver por meio da fé, não por meio daquilo que eu faço. As minhas obras, ou seja, a obediência, são obras, não é para me salvar, não. O que me salva é o que Jesus fez, mas a minha obediência mostra que eu acredito no que Jesus fez por mim. Então a minha fé leva a viver segundo aquilo que Deus estabelece, segundo o seu padrão, não segundo os meus conceitos. Eu faço o que Deus ensina para mim na sua palavra. Então eu quero perguntar para você, você é uma pessoa de fé? Então você é um obediente. Eu e você só demonstrando que temos fé quando nós obedecemos. E aqui, ó, Tiago vai certificar disso. A partir de agora, capítulo 2, verso 14, Tiago vai trazer de forma clara aqui, ó. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Obra é obediência. Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão, aí ele vem trazendo aqui, se um irmão tiver falta e você dizer vai, aí ele diz, ó, verso 17, assim também a fé, se não tiver obras, em si mesmo é morta. Aí ele continua, mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obra, mostra-me a tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Então a obediência mostra se você tem fé ou não. Então a obediência àquilo que Deus pede, aos seus mandamentos, é a mostra, é a demonstração de que você tem fé e você vive por meio da fé. Porque a fé nos leva a aceitar, a viver segundo o padrão de Deus e aquilo que Ele fez por nós na cruz. Ele diz aqui, ó, mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obra. Mostra-me a tua fé sem as obras e eu, com as minhas obras, mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só, faz o bem, até os demônios creem e temem. Ou seja, até o diabo sabe que Deus existe. Ele sabe, isso é fé, ele crê.
mas ele não obedece. Então a obediência é a demonstração de que nós temos fé. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante. Não foi por obra que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o seu próprio filho Isaque? Vês como a fé opera juntamente com as obras, com efeito foi pelas obras que Abraão se consumou e se cumpriu as escrituras que diz: ora, Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado com justiça, e Abraão foi chamado amigo de Deus. Aqui está, queridos. Então eu e você vamos demonstrar que temos fé em Deus quando nós obedecemos aquilo que Ele pede. Fé verdadeira é isso. Então o justo viverá da fé, porque o justo vive segundo o padrão de Deus, segundo a sua vontade, não para ser salvo. Eu obedeço não para ser salvo, eu obedeço porque eu tenho fé no sacrifício de Jesus, no que Ele fez. Então, porque eu acredito em Jesus, eu faço aquilo que Ele pede. Fé verdadeira é essa. Você tem essa fé? Então que Deus te abençoe. Se você não tem, então agora faça. Tenha, obedeça a Cristo, faça o que Ele pede, e aí você será uma pessoa de fé, porque você vive segundo o padrão de Jesus. Que Deus te abençoe e vamos orar nesse instante. Amado Deus, obrigado pela Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos cada dia pela fé, segundo a Tua vontade. Nós choramos em nome de Jesus. Amém.